Graça e paz, Café com Deus Pai, dia 17 de agosto, e o tema hoje é o caminho da obediência. Eu vou ler para vocês Gênesis 7:1, que diz assim: O Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Na época em que Noé viveu, as pessoas estavam preocupadas somente com os prazeres e a autossatisfação. Mas ele era um homem justo, íntegro e íntimo de Deus. E por isso foi ele designado uma tarefa muito importante: construir uma grande arca, um projeto que levou muito tempo para ser concluído e exigiu confiança, recursos e fé na palavra que Deus havia liberado a ele. Certamente, durante o tempo de construção, muitas foram as distrações para que ele parasse e se desviasse do pedido que Deus tinha lhe feito. Talvez pessoas tenham se levantado contra aquele plano e as condições foram se tornando cada vez mais difíceis. Mas nenhum fator foi capaz de parar Noé, pois ele tinha uma palavra. Aprendo que andar com Deus é isso, trilhar o caminho da obediência, mesmo quando poucos estão dispostos a concordar ou estar ao seu lado. E até mesmo confiar quando aos olhos humanos pode não fazer sentido. Em minha vida não foi diferente. Enfrentei muitas oposições, porque sempre fui um sonhador. Mas decidi sempre caminhar sobre a palavra de Deus e vi coisas extraordinárias acontecerem. O caminho da obediência, contudo, não é o mais fácil, mas é sempre o melhor. Quantos sonhos você tirou do papel, iniciou, mas acabou não concluindo por dar ouvido às vozes contrárias? Alinhe seus sonhos com os de Deus. Ouça aquilo que ele tem a dizer para você e caminhe em obediência. Certamente você colherá frutos de suas decisões. A partir de hoje, não se preocupe com as opiniões alheias, com as adversidades e ainda que pareça que os recursos irão faltar, saiba que se Deus falou, ele cumprirá. Apenas aplique fé, ouça a voz dele e viva a concretização de tudo aquilo que o Pai lhe prometeu. Aleluia! Glória a Deus! Que palavra linda! E a frase de hoje é: ouvir a voz de Deus sempre será a melhor opção. Leitura bíblica, Salmos 93. A palavra-chave é ouvir. Amados irmãos, ouvir a voz de Deus e obedecer é, sem dúvida alguma, um dos maiores desafios que enfrentamos, mas também é uma das maiores bênçãos da nossa vida cristã. Sabe, no nosso dia a dia nós somos bombardeados por muitas vozes. A opinião das pessoas, a pressão do dia a dia, do trabalho, dentro de casa, as preocupações com a vida e até mesmo a nossa própria ansiedade. No meio de tantas vozes, como é difícil a gente discernir a voz suave do Espírito Santo. Eu estava refletindo sobre os exemplos bem conhecidos que nós temos, além de Noé. Temos também Abraão, que obedeceu a Deus quando ele pediu que saísse da sua terra e que ele fosse mesmo sem saber para onde era. Pedro, quando ouviu a voz de Jesus no meio da tempestade, que obedeceu e caminhou sobre as águas. Enfim, irmãos, nós temos muitos exemplos de pessoas que obedeceram à voz de Deus. E esses exemplos, eles nos lembram que muitas vezes a obediência ela não faz sentido para a lógica humana, mas sempre abre um caminho para o milagre. Irmãos, a voz de Deus é a voz do desafio. No dia a dia, obedecer à voz de Deus pode parecer
algo complicado, mas não é. É mais simples do que a gente imagina. Ouvir a voz de Deus pode ser perdoar alguém que nos feriu, falar de Jesus para um colega de trabalho, orar em vez de murmurar, escolher a honestidade em situações que parecem inofensivas. São nos pequenos atos, amados, que manifestamos a obediência a Deus. Agora, como ouvir essa voz de Deus? Olha, você pode ouvir através da palavra. A palavra de Deus, ela é o nosso maior guia sobre como estar no centro da vontade de Deus. Na oração e no silêncio, muitas vezes a gente precisa quietar o coração para receber o sussurro do Espírito Santo. Eu também gosto muito de testificar quando é a voz de Deus pela paz interior. Sabe quando você precisa tomar uma decisão e aí você escolhe algo porque te dá paz? Pois é, isso é a voz de Deus. Então, eu creio que ouvir e obedecer exige fé e confiança. E esse sempre será o caminho mais seguro e a decisão mais certa que nós podemos tomar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, e hoje na nossa confissão de fé, eu quero convidar você a declarar: eu escolho ouvir a voz de Deus. Amém? Aleluia. E claro, quero te pedir para deixar aqui o seu like, a compartilhar esse devocional, seja luz neste mundo, leve a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está precisando de uma palavra, que está precisando de um norte. Afinal de contas, cada um de nós está enfrentando algum tipo de desafio. E é assim que nós vamos vencer, de fé em fé, de glória em glória, ouvindo a palavra e crendo que os planos de Deus para nossas vidas é bom, perfeito e agradável. Amém? Um grande abraço para você, continue abençoados e até amanhã, se Deus quiser.